A Rádio Murié apresenta a MERP em ação nos municípios. Bom dia, estamos iniciando o programa MERP em ação nos municípios, um programa da MERP, a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Pomba. Em parceria com o consórcio CIMERP, juntos eles congregam 32 municípios de nossa região. O programa de hoje vai tratar sobre importante instrumento de defesa do consumidor. É isso mesmo, o PROCON regional. Um projeto desenvolvido pelo CIMERP nos municípios de pequeno porte, possibilitando aí a estruturação do serviço de defesa ao consumidor e à população local com custo viável a estas prefeituras. Mais uma comprovação do quanto é benéfico para todos a união de força entre os municípios. Estamos, então, recebendo aqui o presidente da MERP e do CIMERP, Dr. Marcos Guarino, que inclusive é prefeito aqui da cidade de Muriaé. Dr. Marcos, bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Gilson, bom dia, Bruno, doutor Bruno que está aqui, que vai falar do PROCON, a todos os prefeitos da MERP e a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. Doutor Bruno Peçanha também está conosco aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Gilson. Bom dia ao nosso presidente, o doutor Marcos, presidente do nosso consórcio. E agradeço desde já a poder compartilhar excelentes novidades que a gente vai trazer nesse programa e compartilhar um pouco do nosso trabalho desenvolvido aqui na região. Bom, doutor Marcos, já conversamos muito aqui no nosso programa sobre esse projeto que vem ampliando cada dia mais por toda a nossa região. Por isso, vamos começar pela grande novidade, né? Gostaria que o senhor contasse para a gente a respeito dessa novidade. É um convênio, com o Ministério Público, é um recurso de aproximadamente R$460 mil, junto com o MP, e que vai facilitar muito o trabalho dessas prefeituras através de um carro que vai ser para esse trânsito do PROCON regional, também de uma caminhonete, e também a equipar esses locais com esse recurso, com notebook, com computadores, com mobiliários, ter toda uma estrutura para essas cidades menores que teriam um custo muito alto para montar o seu PROCON. Doutor Bruno, quantos municípios hoje possuem o PROCON regional do CIMERP e de que forma esses equipamentos e veículos vão potencializar o trabalho de defesa do consumidor nestes municípios? Então, Gilson, atualmente, hoje nós contamos com aproximadamente 10 municípios. Eu falo aproximadamente porque tem 2 semanas, o município de Santana de Cataguases já encaminhou o projeto de lei para a Câmara para aprovação, então nós acreditamos que contaremos com 11 municípios para a gente estar podendo desenvolver esse trabalho na região. Atualmente, hoje, só para ficar bem claro, nós atendemos o município de Laranjal, Patrocínio do Muriaé e Rosário da Limeira, que eles têm atendimento efetivo nas cidades. Ainda estão em fase de estruturação e aí entra a grande importância desse recurso que está vindo. Nós estamos treinando o pessoal de alguns municípios, como, por exemplo, Miradouro, Ervalha, Barão do Monte Alto, Palma, Pedra Dourada, Recreio e Vieiras e Santana de Cataguases, como eu informei. Então, esses municípios ainda não contam com atendimento no local, porque a gente entende realmente a dificuldade desses municípios menores de estar equipando esses locais de atendimento. A gente entende a dificuldade financeira disso, porque não é só colocar um computador, tem mesa, tem cadeira para atendimento, tem que ter um telefone, tem que ter uma impressora para estar imprimindo a reclamação aberta pelo consumidor. A gente entende também que nossa região é muito quente, então tem que ter um ar-condicionado. Então, tudo isso o convênio vai poder nos fornecer esse material que a gente precisa. Então, eu acredito que após a entrada, que já está em conta, é muito importante dizer, esse convênio já está em conta, nós já estamos nos preparativos dos processos licitatórios, seguindo toda a legislação atual, para a gente estar adquirindo esses bens. Aí sim, a gente pensa em avançar cada vez mais na defesa do consumidor na região.
Bom, para o internauta que está acompanhando a gente através das redes sociais, vamos assistir um vídeo dos representantes do Ministério Público falando sobre a destinação deste recurso e da importância do trabalho desenvolvido pelo PROCON Regional. Vamos assistir. O Ministério Público tem um compromisso muito claro, defender pessoas. E quando a gente fala em defesa do consumidor, a gente está falando de algo que toca a vida real, o dia a dia das pessoas. Esse compromisso não fica só no discurso, ele vira ação concreta. Um bom exemplo disso é o convênio com a CIMER, que viabiliza a atuação do PROCON regional. É esse convênio que permite levar atendimento a municípios pequenos, que muitas vezes não têm estrutura para ter um PROCON próprio. E quando esse serviço chega, não é só para resolver problemas depois que ele acontece. Ele orienta, previne, informa. Ele evita que o dano aconteça. E faz isso com um olhar muito atento para quem mais precisa. As crianças, os idosos, aquelas pessoas que não têm um acesso pleno à informação e precisam ser protegidas. Com o CIMERP e esse convênio, o Ministério Público, através do seu órgão de execução, PROCON, MP, MG, amplia sua presença em Minas Gerais e afirma algo essencial. Direito não pode depender do lugar onde a pessoa mora. É assim que a gente constrói cidadania, com presença, cooperação e compromisso. Parabéns a todos. Estou muito feliz hoje de poder mandar essa mensagem parabenizando o CIMERP e todos os municípios que receberam por meio do consórcio recursos, Barão do Monte Alto, Laranjal, Miradouro, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Pedra Dourada, Rosário da Limeira, especialmente porque esses recursos estão sendo utilizados para o atendimento de todos os cidadãos na defesa de seus direitos de consumidor. Porque todos nós hoje somos consumidores. Ninguém consegue viver hoje sem a eletricidade na sua casa, sem ter que pagar a conta de luz, sem ter que recorrer ao banco. E para esses grandes fornecedores, vocês agora vão contar com a ajuda de PROCON, que vai atender o cidadão, aquele que veio da zona rural, o mais necessitado dentro do seu próprio município, onde vai ter uma estrutura muito robusta, proporcionada pelo Fundo Estadual e que sempre acreditou nesse projeto apresentado pelo consórcio CIMERP. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer para cada um de vocês, dos seus municípios, especialmente também para o comércio, porque com um PROCON regional estruturado, vocês vão ter acesso à educação para o consumo, saber como trabalhar melhor no comércio, respeitar o cidadão e também ter o seu direito respeitado. É com muita alegria mesmo que o Ministério Público sempre apoiou essa causa e vai continuar apoiando a universalização do direito dos consumidores em todo o estado de Minas Gerais. Doutor Marcos, esse projeto não é executado em Muriaé, que tem um órgão próprio, né? Muriaé tem seu próprio PROCON, mas de certa forma traz benefícios para o trabalho da cidade, não é mesmo? Com certeza. E quanto mais cidades entrarem, elas vão ver como é benéfico para a população. Porque Muriaé, por já ser uma cidade maior, já tem um PROCON praticamente estruturado, mas você tem uma ideia, só agora que com a Câmara, com essa cabeça aberta que essa Câmara Municipal tem, a gente conseguiu realmente regulamentar bastante coisa, inclusive para advertir e poder punir. Porque, na realidade, a ideia que dá é que o PROCON vai fazer alguma coisa contra a pessoa, não. Na realidade, é um trabalho de muita prevenção, um trabalho muito importante de garantia do direito do consumidor, mas também de ouvir o outro lado. Então, isso aí faz com que a parte de orientação seja muito importante, a mulher já tem estruturado, e nada impede também que no futuro de médio prazo a gente possa caminhar junto, todos aqui na região, as cidades todas em trânsito. Eu acho que para a população é muito importante a defesa dos consumidores, aquela pessoa que se sente lesada, se ela realmente tiver no direito, ela tem uma pessoa, tem um órgão que vai poder, através agora da MERP, do CIMERP, e já tem aqui na Prefeitura de Muriaé, para poder defender essa pessoa, daí ver se ela realmente tem razão, né, e poder resolver esse problema. Doutor Bruno, vale destacar que o trabalho vai muito além do atendimento à população no que tange a defesa dos consumidores, pois o projeto abrange grandes ações
de conscientização, não é isso? Com certeza, São Júnior. A gente entende que um consumidor bem informado é um consumidor protegido. E, portanto, até por isso a gente desenvolve, a gente costuma desenvolver, a gente dá uma certa atenção à educação de consumidores, por exemplo, como um projeto que a gente inclusive está em tratativas também com o Ministério Público, porque ele já tem um material do Procon Mirim para ver se implementa em algumas cidades, no colégio municipal, sobre aulas sobre defesa do consumidor para o Procon Mirim, para consumidores mirins. Também tem as aulas em prol dos idosos, para evitar que os mesmos caiam em golpe, que a gente vê cada vez mais golpes de diferentes tipos. Então a gente tenta realmente trazer essa informação, levar essa informação ao consumidor, principalmente esses consumidores mais vulneráveis, que a gente costuma dizer, para eles, que é para evitar esses danos, porque a gente sabe a dificuldade. Muitas vezes, um idoso, por exemplo, ele tem um familiar que não tem entendimento, o que pode ser feito diante de determinadas situações. Então a gente vai buscar ampliar cada vez mais e mais uma vez esse convênio vai servir para isso, para a gente estar ampliando, para a gente levar o Procon móvel nas cidades, para justamente estar levando essas informações aos consumidores consumidores que a gente zela tanto, que são os consumidores mais idosos e os consumidores, de uma forma geral, da região que a gente atende. Essa conscientização é muito importante, né, prefeito? Porque os golpes estão aí. Cada dia tem um golpe novo na praça, né? E o Procon age justamente, né, para defender as pessoas, esses golpes idosos, né, são muito vulneráveis, e sempre faz palestra ali no Centro de Convivência dos Idosos para tentar, né, alertar bastante. A gente sabe que no próprio banco, às vezes na fila do banco acontece isso. Você tem ideia, o Conselho Regional de Medicina criaram um site paralelo para fazer cobrança de médico para cair numa conta que não é do Conselho Regional de Medicina. Tem casos aí, ele é advogado, ele sabe, tem gente que sabe de um processo que tem na justiça, entra em contato com a pessoa que está, começa a pedir o dinheiro, tem que fazer um depósito urgente. São vários golpes que estão acontecendo, e os idosos principalmente, né, que têm essa vulnerabilidade maior, a pessoa não tem essa malícia, essa maldade, e essa rede social hoje que é muito perigosa, dependendo da pessoa, o que ela está acessando ali. Então, o Procon é fundamental. E a gente vem justamente para isso, para levar mais conhecimento a esses consumidores. Por isso é muito importante, por isso que eu visto realmente a camisa do nosso Procon regional, porque a gente entende que é necessário. E mais uma vez eu reforço, esse convênio vai servir cada vez mais para a gente estar expandindo nos nossos trabalhos para evitar esses tipos de situações. Inclusive, eu gostaria até de destacar que essa parceria entre o nosso Procon com o Ministério Público não vem de hoje, não vem de agora, isso já tem um tempo. Tanto que ano passado mesmo teve o MP itinerante, que a gente fez eventos em várias cidades, por exemplo, Laranjal. Lá no mesmo evento, a pessoa poderia ter acesso ao Procon, poderia ter acesso à Defensoria Pública, ao próprio Ministério Público. Precisava de tirar uma certidão de nascimento. Tinha lá pessoas para fazer, tinha o setor específico para isso. Divórcio. Então, divórcio, algumas situações. Então, assim, teve esses trabalhos realizados e a gente quer cada vez mais aproximar o Ministério Público, que tem uma estrutura gigantesca para estar nos auxiliando, e a gente agradece muito essa parceria que eles que fazem com a gente, que ele proporciona a gente. Muitas das vezes esse Procon itinerante ele vai ajudar muito, porque às vezes a pessoa tem um problema, ela nem sabe que o Procon pode resolver. E é tão facilmente resolvido, né? Exato. Então é importante isso, né, prefeito? É isso aí. Muitas das vezes as pessoas vinham em Muriaé para poder tentar resolver, e hoje não, descentralizou. Na cidade dela, ela vai ter esse atendimento, e o custo para o município é praticamente zero, que já está incluído naquilo que ele participa do consórcio. Então isso é muito importante. Você vê agora com essa participação do MP, como ele falou, inclusive vai ajudar a equipar sem custo para o município. Então vai chegar na ponta mesmo, aquela pessoa que não tinha acesso, como você falou, ele está falando, de essa pessoa ter a defesa dela garantida. Doutor Marcos, essa ação de conscientização é fundamental, pois evita inclusive que as pessoas precisem buscar o Procon após caírem em golpes, ou seja, né, o próprio órgão dá condições às pessoas de se defenderem
e, claro, de serem lesadas, né? Exatamente, como a gente estava falando, elas vão ter um acesso muito mais fácil, perto da casa delas. Então é importante que todas as cidades aqui, elas entrem nessa participação, participem junto com o PROCON, que é muito importante para a nossa população, que ela tenha os direitos dela e ela vai ser garantida através desse trabalho que o Bruno está fazendo tão bem com essas 10 cidades já. Bom, o Dr. Bruno nos falou agora há pouco sobre as cidades que possuem PROCON regional. E nós temos aqui uns vídeos, né, de alguns prefeitos e seus responsáveis, né, pelo PROCON regional. E falando, né, desse importante trabalho, esse serviço. Vamos para o internauta que está acompanhando a gente nas redes sociais. Vamos assistir aí o depoimento desses prefeitos? Olá pessoal, eu sou o Cristóvão Gonzaga da Luz, prefeito municipal de Rosada de Limeira. Estou aqui para parabenizar o PROCON por estar aqui ajudando nós de Rosada de Limeira. Agradecer a CIMER pelo empenho que ela vem desenvolvendo para o nosso município. Então é dar parabéns mesmo a toda essa equipe e convidar a cada um e cada uma de Rosada de Limeira para conhecer o PROCON. Tem o Dr. Fernando que está ali no CRAS, lá embaixo, na assistência social, trabalhando em prol da comunidade. Antes, cidades pequenas como o nosso município não tinham acesso a um órgão de defesa do consumidor. E montar esse órgão sozinho seria muito difícil, mas através da parceria inovadora com o CIMERP, hoje isso é possível, porque o CIMERP disponibiliza para a gente coisas que nós sozinhos não teríamos condição de fazer. Hoje, qualquer cidadão de Rosário da Limeira, ele pode vir com qualquer reclamação, qualquer dúvida que tiver, que nós estamos aqui prontos para esclarecer as dúvidas e acionar os fornecedores que eventualmente estão trazendo prejuízo para esses consumidores. Mas o nosso trabalho aqui não é só resolver problemas, nós fazemos também um trabalho de conscientização com a população. Nós levamos palestras para as escolas para orientar, conscientizar as crianças também sobre seus direitos e os idosos também, orientando como não cair em golpes e qualquer outra situação em que eles possam estar em risco. Nós orientamos de forma correta para que seus direitos sejam resguardados. Aqui em Patrocínio do Muriaé, temos o PROCON regional, pela CIMERP. Hoje temos aqui o colaborador Natan, que cuida da nossa cidade, que cuida dos nossos consumidores e dos direitos dos consumidores. Por que estar com a CIMERP? O PROCON tem uma estrutura pesada e de alto valor com grande conhecimento, que vai atender toda a nossa região. Seria impossível que Patrocínio do Muriaé e nossa gestão conseguíssemos fazer um PROCON só para a nossa cidade. Então trouxemos esse consórcio que ajuda em muito a todas as cidades, que está refletido em todas as comarcas regionais, com profissionais capacitados para atender o nosso povo. É importante lembrar que os investimentos também são partilhados com todos os municípios, trazendo uma facilidade e tecnologia para atendimento dos nossos consumidores nos seus direitos. E dessa forma, nós conseguimos atender a nossa população com todos os seus direitos, sem causar um ônus muito alto para o nosso município e com um atendimento fantástico com o nosso colaborador Natan. O assunto agora é PROCON. O PROCON regional, em convênio com a CIMERP, traz grandes benefícios para a população de Laranjal, uma vez que há necessidade de intervir junto a relações comerciais. Por isso, nós contamos sempre com o PROCON aqui em Laranjal para atender as necessidades dos munícipes, uma vez que muitos deles não têm acesso a negociações com empresa ou divergências econômicas. Por isso, nós, do PROCON regional de Laranjal, agradecemos sempre à CIMERP pela ajuda e pelo apoio que tem nos dado para enfrentarmos essas dificuldades no mundo financeiro. Doutor Marcos, é um serviço oferecido pelo CIMERP, o qual o senhor preside e que leva benefício diretamente à população, né? Isso leva diretamente à população, principalmente a população que não tinha acesso a esse serviço. Doutor Bruno, conta pra gente como é o trabalho desenvolvido na prática em cada cidade abrangida e que o município, né, que não possui o PROCON precisa fazer para aderir ao PROCON regional do CIMERP. Então, Gilson, como informado anteriormente, qual que é a vantagem fundamental da adesão dos municípios ao nosso PROCON regional? Primeiro que os municípios consorciados, eles não têm custo para aderir ao nosso programa.
os municípios que estão consociados ao nosso CIMERP, ele não precisa pagar a mais para aderir ao nosso programa. Basta aprovar o projeto de lei, enviar à Câmara, que a gente dá toda essa estrutura para eles, enviou à Câmara, foi aprovado, a gente vai assinar um termo de adesão. A única contrapartida que o município vai ter que nos fornecer, um local de atendimento e uma pessoa para realizar os atendimentos. Depois disso, tudo é gerenciado por nós, na nossa central, que fica aqui em Muriaé, para desenvolver esse trabalho na nossa central. Então, a gente, uma vez aberta a demanda, vamos colocar lá em Laranjal, por exemplo, é encaminhado para a nossa central depois, se não for resolvido, e atualmente, é até importante destacar que atualmente a gente já está em fase de desenvolvimento de processo administrativo sancionatório. Então, esse processo administrativo sancionatório que a gente está desenvolvendo, iniciamos agora recente, para mostrar para os fornecedores que às vezes estão desempenhando papéis falhos na sociedade, transgredindo normas do consumidor garantido na Constituição, que eles fiquem cientes que a partir de agora, a partir desse ano, não ficarão mais impunes caso a gente veja esse tipo de situação, porque a nossa ideia é sempre reforçar cada vez mais a nossa atuação no município e mostrar para esses fornecedores que devem ser respeitadas as garantias fundamentais. Então, assim, voltando à sua pergunta, o município que quiser, por exemplo, aderir ao nosso programa, basta nos sinalizar, assim como nos sinalizou agora, recente, o município de Higienópolis. Desse interesse, a gente é só fazer contato com o nosso consórcio, me procurar, que eu vou passar todas as orientações necessárias para a gente estar iniciando o desenvolvimento desse trabalho. E é importante informar que esse convênio, por exemplo, veio recurso que servirá à estruturação de 15 municípios. Então, se aprovarmos por exemplo, se Higienópolis entrar no nosso consórcio, no nosso programa, ainda restarão 3 vagas para estar sendo estruturado. Que a nossa ideia é o quê? Fazer o trabalho com as prefeituras que já nos aderiram ao nosso programa. Fez esse trabalho, a gente vai estruturar o local de atendimento para essas prefeituras, para aí sim a gente está começando a expandir cada vez mais o nosso programa do PROCON. Doutor Bruno, essa destinação de recursos do Ministério Público ao PROCON Regional do CIMERP é fundamental para que o trabalho possa se estruturar ainda mais e também, claro, estabelece uma importante parceria, né? Essa parceria seria importante? Com certeza. A entrada desse recurso, desse convênio, ao meu ver, é a chancela que nosso serviço, nosso trabalho, o trabalho que nós estamos desenvolvendo, tem a chancela do Ministério Público. Então isso é motivo de muito orgulho para nós, porque não é qualquer serviço que há a chancela do Ministério Público, que a gente não tem dúvida da credibilidade que o Ministério Público tem no nosso país. Então, a entrada desse convênio é a certeza de que a gente está andando no caminho certo, é a certeza de que cada vez mais a ideia é levar cada vez mais regiões, mais cidades no nosso PROCON. Então, esse convênio veio em ótima hora. A gente tem vários projetos que a gente vai desenvolver ao longo desse ano aí. Doutor Marcos, falamos hoje do PROCON regional, mas precisamos deixar claro que esse é apenas um dos muitos braços da AMERP e do CIMERP em apoio aos municípios e também associados e consorciados, não é isso? Isso, a AMERP ela atua com esses 31 municípios, né? A gente tem o selo, né, que é aquele selo, né, que o município já pode começar a dar qualidade aos seus produtos, poder vender em outras regiões, em outros estados, né, através desse selo de qualidade para produtos de origem vegetal. E também nós temos a parte do REURB, que é a parte de entregar escritura para as pessoas que não tinham escritura, não tinham propriedade, todo um trabalho. Morava muito tempo no lugar, mas não tinha escritura. Então esse levantamento todo é feito, já foram entregues mais de 200 escrituras nesse período que eu estou lá, né, só em Muriaé, fora nas outras regiões. Tem também um trabalho de engenharia, né, que é o nosso trabalho, por exemplo, de contenção das impostos, o dinheiro que a gente conseguiu
através do PAC, a parte de engenharia toda sendo feita através dos engenheiros contratados pela MER. Diminui demais o nosso custo e também a quantidade de coisas que o município está fazendo. E também a gente tem aí também manutenção de estradas rurais e mais importante ainda, essa convivência, essa troca de informação que a gente tem constante com todos os prefeitos da região, que o grupo junto é que faz uma força muito grande, que a gente sabe que são 31 municípios querendo crescer, são prefeitos que foram eleitos também com muita disposição. Isso faz com que a gente tenha uma MERP e uma CIMERP cada vez mais forte. Sem falar também em máquinas que são disponibilizadas, né? Para as prefeituras, né? Exatamente. Essas máquinas, principalmente para a estrada rural, essa época choveu muito, né? A gente sabe que judiou muito essas estradas, o capim cresceu muito, então as pessoas, toda hora tem gente mandando imagem, né? Só Murié são 2.700 quilômetros, você imagina quantas imagens eu tenho de estradas rurais, mas a gente aos poucos vai colocando tudo no lugar, parando essa chuva. Hoje, por exemplo, nós estamos concretando lá no Macuco, o cemitério do Macuco, as pessoas levavam, né, no dia do velório, não conseguia às vezes subir porque tinha barro. Então nós estamos fazendo somente em zona rural, trabalhando, e sempre com apoio de toda a equipe da MERP, CIMERP, da Cisleste também na área de saúde. Bem, chegamos ao final do nosso programa MERP em Ação nos Municípios. Hoje nós falamos de um importante trabalho realizado aí por meio da associação e do consórcio de municípios de nossa região para a população, que é o PROCON regional, inclusive. Agradecemos aqui a presença do presidente da MERP e do CIMERP, Dr. Marcos Guarino, prefeito de Muriaé. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e até a próxima. Muito obrigado, parabéns, Bruno, pela sua seriedade, pelo trabalho tão bom que você está fazendo aqui através do CIMERP, da MERP, e desejar a todos aí uma excelente semana e que a gente continue cada vez mais investindo no nosso cidadão, na nossa população. Agradecer também ao coordenador do PROCON Regional, Dr. Bruno Peçanha, mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço, Gilson, eu agradeço, Dr. Marcos, a oportunidade de estar à frente desse projeto tão importante para a nossa região. E caso algum ouvinte ouça que a cidade dele já aderiu ao programa, pode nos procurar, ainda que não tenha atendimento, que isso já costuma acontecer, ainda que não tenha atendimento no local, pode vir aqui à cidade, ao nosso PROCON regional, que a gente vai ter um prazer imenso de estar atendendo. E aos prefeitos que ainda não aderiram ao nosso programa, será uma honra, se quiser nos procurar, será uma honra a gente estar orientando um pouco mais como faz para a gente estar aceitando esse projeto tão importante para a nossa região. Um abraço a você, ouvinte e internauta que acompanhou a MERP em Ação.